Meus irmãos, eu gostaria de chamar a vossa atenção agora para dois textos bíblicos. Um no Novo, outro no Antigo Testamento. E que nos falam de bênçãos de Deus. Bênçãos de ordem espiritual, bênçãos de ordem material. E à nossa vida chegam essas duas classes de bênçãos. O primeiro texto bíblico está em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Versículo 3 até 12. Efésios, capítulo 1, começando no versículo 3. E os irmãos vão dar conta das bênçãos espirituais que estão aí. Podemos dizer, resumidamente, está numa grande bênção preciosa. Vamos ler, então. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então este é um texto que fala exatamente das bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais que nós já recebemos, que já foram preparadas antes de nós nascermos, antes do mundo ser criado, porque Deus, na sua providência, planeia tudo e deixa tudo claro. Mas, meus irmãos, é este conjunto de versículos que está aqui. Eu encontro aquilo que posso dizer cumulativamente como uma grande bênção. É a bênção da salvação. A bênção da salvação. E esta salvação apresenta aqui de várias formas e há como que aqui uma sequência de elementos que fazem parte dessa salvação. Salvação tão preciosa. Eu todos os dias dou graças a Deus pela minha salvação. Eu não preciso escrever na lista, mas todos os dias eu dou graças a Deus pela minha salvação. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter e que recebemos de Deus, com o qual Ele já nos abençoou. E notem, meus irmãos, esta bênção da salvação faz com que nós sejamos eleitos. Nós fomos eleitos da parte de Deus, eleitos, fomos escolhidos. E escolhidos para quê? Se notarem, há sempre um propósito em tudo aquilo que Deus faz. E neste caso nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Não, meus irmãos, nós não fomos eleitos para sermos portadores da síndrome de Gabriela. Conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim. O que é que eu hei de fazer? Vou morrer assim? Não, meus irmãos, nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, para passarmos por todo um processo de transformação, por um processo de mudança, por um processo de aperfeiçoamento. Não para ficarmos na mesma.
Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus, Ele inicia em nós, desencadeia em nós todo um processo de mudança, de melhoramento, até nos levar aonde? À perfeição. E que o apóstolo Paulo colocou aqui nestas duas palavras: santos e irrepreensíveis. E eu pergunto, você é santo? Você é irrepreensível? Mas você deve ser santo e irrepreensível, porque Deus já o abençoou com isso. Ou seja, Deus deseja que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Fomos eleitos, fomos escolhidos para fazermos a diferença neste mundo. Num mundo em que não há santidade, num mundo em que não há irrepreensibilidade, num mundo em que há corrupção cada vez mais, num mundo em que há pecado, em que há maldição. Nós fomos abençoados para sermos santos e irrepreensíveis. Ninguém venha dizer: pastor, eu sou assim, este é o meu temperamento, eu já não mudo, já não consigo mudar. Você só não muda se não quiseres. Só não muda se não deixar que o Espírito Santo produza a mudança em si. Meus irmãos, este mesmo Espírito começou em mim um processo de transformação quando eu era jovem. Os irmãos sabem, eu às vezes sou teimoso. Ele ainda não acabou a obra em mim. Ainda continua. E ele só vai terminar quando eu for achado santo e irrepreensível. Mas há boas novas em tudo isto. É que eu vou chegar lá. Eu vou chegar exatamente a esse ponto. Porque Deus que é santo quer que eu seja também santo e irrepreensível. E esta é naturalmente uma das bênçãos associadas dentro deste processo de salvação. Pergunto-lhe, você hoje, dia 30 de dezembro, é melhor do que no dia 1 de janeiro deste ano? Melhorou espiritualmente? Melhorou? Houve transformação na sua vida? Houve mudança? Ou você está na mesma? Ou pior ainda? A Escritura diz, Paulo escreveu, que nós também fomos, digamos, englobados nesta bênção da salvação, fomos predestinados. Isto é, destinados antes. Predestinados para quê? Para sermos filhos de adoção. Filhos de adoção. Nós não somos filhos bastardos. Não somos filhos ilegítimos. Não somos filhos não reconhecidos. Antes, pelo contrário, nós somos filhos escolhidos, aceitos, recebidos por Deus. E, meus irmãos, eu aqui vejo exatamente uma aplicação daquela bênção que Deus deu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não apenas os judeus, mas também os gentios. E nós, já em Abraão, recebemos a bênção da adoção. Fomos feitos filhos de Deus por adoção. Há um texto que o evangelista João escreveu e que é fantástico. João, eu gosto muito desse texto, João capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder, deu-lhes a virtude, deu-lhes esta bênção, esta graça maravilhosa, de serem feitos filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus, filhos por adoção. Naturalmente, diferentes de Jesus, que é o Filho unigênito de Deus. Mas nós recebemos esta bênção de sermos também recebidos por Deus e feitos filhos por adoção. E por isso mesmo lhe chamamos o quê? Pai. Ele é o nosso Pai. E um Pai que ama os seus filhos. Um Pai que cuida dos seus filhos. Um Pai que realmente faz tudo para os seus filhos. Há aqui algum pai, alguma mãe que não procura o melhor para os seus filhos? Assim é Deus, muito melhor do que qualquer um de nós. Deus ama-nos e ama-nos tão profundamente que Ele deu o seu Filho para na cruz do Calvário tomar o nosso lugar.
E isso é um outro aspecto que está associado aqui nesta bênção da salvação. Está no verso 7, quando diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Meus irmãos, nesta bênção da salvação, nós temos uma redenção completa pelo sangue de Jesus. Isto é, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado, foi suficiente para cobrir todo o nosso pecado, para nos resgatar da perdição eterna. Ele redimiu-nos, Ele perdoou-nos, nós que estávamos rejeitados, não estamos mais. E conforme Paulo escreve numa outra carta aos Romanos, ele diz que não há mais condenação sobre nós. Estamos plenamente justificados. Aquele que foi o sacrifício de Cristo Jesus foi suficiente uma vez por todas. Meus irmãos, como nós devemos estar gratos a Deus por isso. Já viram, se Jesus não tivesse vindo, nós ainda estaríamos como os judeus, que eventualmente, associando-nos com eles, teríamos que fazer sacrifícios de animais, entregar animais para a remissão, para o perdão dos nossos pecados. Tudo isso acabou, tudo isso ficou na história. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que veio e que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Estamos gratos a Deus por isso ou não? Que maravilha, que bênção. Esse sacrifício de Jesus foi suficiente para a remissão dos nossos pecados. Em consequência disto, e como que clímax de tudo isto, tem a herança. Vejam no verso 11, quando diz: nele, digo também, fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Meus irmãos, a herança está assegurada. Quando os pais morrem, deixam os seus bens aos filhos. Os meus pais partiram para o Senhor recentemente. Os seus bens ficaram para nós. Quando chegar a nossa vez, minha e da minha esposa, os nossos bens ficarão para o nosso filho, para as nossas netas. É a sequência natural das coisas. Agora, meus irmãos, isso é do plano material. No plano espiritual, nós fomos feitos herança. Somos herdeiros de Deus. Ou seja, aquilo que são os grandes bens de Deus vão chegar para nós. E a Escritura diz, quando Paulo escreve numa outra carta, ele diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Significando isso que aquilo que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, vai herdar, nós também herdaremos. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: vou preparar-vos lugares, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquilo que eu tenho, partilharei convosco. Não há nenhum versículo que diga isto exatamente, mas é isso que lá está, de certo modo na Escritura, co-herdeiros com Jesus. E qual é a grande herança, meus irmãos, de tudo isto? É a vida eterna. Nós somos herdeiros da vida eterna. Ela está preparada para nós. Tudo isso faz parte desta bênção extraordinária que é a salvação. E vejam quando é que Deus preparou isto para nós. Ainda antes da fundação do mundo. Este é um texto fantástico do apóstolo Paulo, que eu poderia naturalmente esmiuçar e apresentar com toda a profundidade cada uma destas palavras, mas aqui está resumidamente estas bênçãos espirituais com que nós fomos abençoados ainda antes da fundação do mundo. Mas, meus irmãos, quero dirigir o vosso pensamento agora para um outro texto, falando de bênçãos materiais. E esse texto está no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Malaquias foi um profeta que Deus usou para encerrar, por assim dizer, toda a revelação antes da vinda de Jesus. Malaquias profetizou cerca de 400 anos antes da vinda do Senhor. Um povo que estava de costas voltadas para Deus. Um povo que não cumpria com a palavra do Senhor.
Mas ainda há assim um povo que recebe da parte de Deus um desafio. E esse desafio trazia bênção. Bênçãos materiais. Não apenas uma bênção, mas muitas bênçãos. Bênçãos diversificadas da forma material. Malaquias capítulo 3, versículo 10. E ele escreveu assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Para que dela vos advenha maior abastança. Meus irmãos, eu aqui vejo as bênçãos materiais associadas àquelas bênçãos espirituais. E as bênçãos materiais, meus irmãos, vêm para quem? Para aqueles que são fiéis. Trazei todos os dízimos à casa dos senhores. Estas bênçãos materiais, inúmeras, de vários aspectos, são para aqueles que foram fiéis. E eu pergunto, meus irmãos, você foi fiel ao Senhor nos seus dízimos? Durante este ano de 2018, você foi fiel ao Senhor? E com isto eu quero dizer, sabe fazer as contas? Penso que entendo o que eu estou a querer dizer, não é? O dízimo são 10%. Você fez bem as contas ou enganou-se? Você foi fiel ao Senhor em 2018? Os irmãos, quando nós recebemos, e é muito reservado, e eu não vou aqui partilhar, mas quando nós recebemos da tesouraria da igreja aquilo que são as listas de contribuições ao longo do ano, nós podemos ver como alguns irmãos fazem de facto um esforço no sentido da fidelidade aos senhores. Os outros passam 1 mês, 2, 3 e estão a 0. Você foi fiel aos senhores em 2018? Você pode dizer que o Senhor o abençoou com as bênçãos materiais na mesma medida em que você foi fiel aos senhores? Às vezes nós reclamamos tanto de Deus as bênçãos materiais e esquecemos de lhe dar aquilo que Ele nos pede. Eu dou graças a Deus por todos aqueles irmãos da igreja, portugueses e brasileiros que têm sido fiéis aos senhores. Sem isso, nós não poderíamos ter esta casa a funcionar. Não poderíamos pagar as nossas contas. Nós não recebemos 1 centavo do Estado ou de qualquer outra entidade ou instituição. É daquilo que entre nós trazemos com fidelidade, com gratidão aos senhores. Você em 2018 foi fiel aos senhores? Pense nisso. Foi? Se foi, eu quero encorajar a que em 2019 continue a ser. Se não foi, tem uma oportunidade tremenda já no próximo domingo, que é 2019, para ser fiel aos senhores. Agora notem, meus irmãos, há outros aspectos que têm a ver com estas bênçãos materiais. Por exemplo, quem aqui tem emprego? Quem aqui tem trabalho? Você costuma dar graças a Deus por esse trabalho, por esse emprego? Às vezes sai de casa de manhã a pensar, quem é que eu vou aturar hoje? Quem me dera não estar ali. Mas dê graças a Deus por esse emprego. Enquanto não tiver outro, esse é o melhor emprego que pode ter, não é? E graças a Deus, porque é desse emprego que vem o quê? O sustento para a sua casa. Às vezes, alguns gostariam de ter outro emprego e andam à procura de emprego. Às vezes, alguns andam a pular de emprego, à espera de acertar e ter aquele emprego que é o ideal. É só se preocupar em ir uma vez por mês à empresa
para receber o salário. Esse é o emprego ideal, não é? Mas isso vai ser quando estiver aposentado, quando chegar à reforma. Porque até lá há que trabalhar. Você dá graça a Deus pelo emprego. Experimente pela manhã a dar graça a Deus pelo seu emprego. Mesmo sabendo que é capaz de enfrentar pessoas lá no trabalho, colegas ou outros utentes, que às vezes são tão difíceis de aturar. Eu sei que às vezes alguns irmãos passam, como nós dizemos aqui em bom português, as passinhas do Algarve, para aturar colegas, para aturar aqueles que lá vão. Faz parte da vida, mas dê graças a Deus. Porque aqueles que não têm emprego, aqueles que estão desempregados, não têm motivo para dar graças, pois não. Graças a Deus, porque ao longo deste ano, alguns encontraram o seu emprego. Você costuma dar graças a Deus pela comida que põe na mesa? Vejam que essa é uma das bênçãos de Deus. Isso, no fim de contas, acabou por ser, ou é aquilo que é a resposta à oração que Jesus ensinou, e que foi o Pai Nosso. Ele diz, Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós pedimos o pão nosso de cada dia, pomos à nossa mesa, damos graça a Deus. É muito raro, meus irmãos, na nossa casa, começarmos a refeição sem darmos graças. E até as nossas netinhas, quando estão connosco, gostam de ser elas a dar graças. Às vezes é uma oração curtinha, outras vezes, e então quando é a Juju, ora pela família toda, dá a volta ao mundo. Dá graças. Um dia, uma família estava com grandes carências de alimentação. E chegou a hora da refeição e aquele pai sentou-se à mesa, disse à esposa para sentar, juntou os seus filhos e na mesa não havia nada. Nem sequer um pedaço de pão. Ele disse, meus queridos, vamos orar, vamos dar graça a Deus. E o filho mais velho levantou-se um pouco e disse, mas nada, vamos dar graça a Deus. E ele começou a orar, dando graça a Deus pelo pão, dando graça a Deus pela comida. E fez naquele dia uma oração bem mais longa do que era costume. E na mesa continuava a não haver nem arroz, nem feijão, nem pão, nem sopa, nada. E aquela oração foi-se prolongando, até que chegou a um ponto em que se ouviu uma pancada à porta. Alguém estava ali. E aquele pai disse à esposa, olha, vai lá, vai ver quem é. E ela foi, abriu a porta, era alguém que eles não conheciam. Trazia uma cesta, com sopa, com pão, com fruta, com alguma comida mais. E foi posto na mesa. E aquela família naquele dia comeu. E deu tantas graças a Deus. E esta, meus irmãos, não é uma história inventada para caber bem aqui. É uma história que se tem repetido em muitas e muitas casas por este mundo fora. Uma história semelhante que eu ouvi um dia da boca do pastor Eduardo Machado, quando ele tinha à sua mesa não apenas os seus vários filhos, mas também muitos outros filhos adotados. Às vezes alguns que a própria Segurança Social ia lá colocar. E às vezes sentavam-se à mesa e não havia nada para comer. Mas alguém batia à porta, trazia uma saca de pão. Alguém batia à porta e trazia alguma coisa mais. É o pão nosso de cada dia. Às vezes nós deitamos tanta coisa fora. Não damos graças a Deus por aquilo que temos. E achamos que isso já é a obrigação de Deus. Ah, meus irmãos, tantas coisas boas que o Senhor nos tem dado.
Quero partilhar convosco aquilo que foi uma experiência nossa nos Estados Unidos, a propósito de comida, a propósito de dízimo. Em 1982, eu, minha esposa e o João, que tinha 4 anos, fomos aos Estados Unidos para estudar. Nós tínhamos apenas uma bolsa de $500. $500 naquela altura poderia parecer muito, mas não era. $500 dava para pagar a renda da casa, que eram mais de $200. Dava para pagar a semanada ou a mensalidade da creche, do infantário onde o João estava, que eram quase $30 por semana. Dava para pagar 50 euros de dízimo, que nós colocávamos numa conta. Sobravam mais ou menos $50, $60 por mês. Normalmente esses $50, $60 por mês dava para as primeiras 2 semanas do mês. Como alguns dizem aqui, quando o dinheiro chegava ao fim, ainda sobrava mês. E nós passámos assim os primeiros meses e em cada mês víamos de algum modo a provisão de Deus. Pouco tempo depois, eu estava a estudar inglês, a fazer um curso intensivo de inglês, num colégio, numa escola lá, universitária, em Fort Worth, e eu precisava de sustentar a família. Precisava de algum modo de conseguir pelo menos mais $100, $150 para conseguir equilibrar as contas da casa. E procurei emprego. O único emprego que eu poderia ter era no campus da universidade. E o único emprego que eu consegui foi na cafetaria, na cozinha. E esse emprego significava que quando eu chegava, quase às 8 da manhã, porque eu só tinha aulas a partir da 1h, tinha uma pilha de tabuleiros, daqueles tabuleiros grandes, onde eles faziam o bacon, aquelas tiras de toucinho, o bacon, para o pequeno almoço. E eram tiras e tiras. E aquilo ficava agarrado aos tabuleiros, aquela gordura ficava agarrada aos tabuleiros. Também os ovos mexidos, não era numa frigideira pequenina, era uma frigideira assim, pesada. E a cozinheira tinha um prazer tremendo em que eu estivesse na cozinha a lavar tudo aquilo. E a água, digo-vos, escaldava, porque tinha que ser com água quente. E eu ali enfiava as minhas mãos a lavar e tirar toda aquela gordura durante mais de 2 horas. Depois, como ela achava que eu tinha jeito para a escrita, arranjou-me uma caneta do tamanho de 1 metro, era a vassoura, para limpar toda a cozinha. E foi esse o meu trabalho. Quando terminava o meio-dia, as minhas mãos estavam gretadas. E fiz isso durante quase 4 meses. E digo-vos, havia alturas em que eu dizia, senhores, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas depois pensava, eu não estou aqui porque fui obrigado a vir. Eu estou aqui porque escolhi vir. Então, Senhor, eu dou-te graça a Deus por este trabalho. Porque quando chegava ao fim do mês, eu levava $100 e poucos para casa. E isso dava para pôr comida na mesa nas outras 2 semanas que faltava para o mês acabar. Agora, meus irmãos, notem. Eu dei graça a Deus por aquele emprego, por aquele trabalho. Mais tarde, o Senhor providenciou-nos um outro trabalho para mim e para a minha esposa, muito mais agradável. Nós trabalhámos na biblioteca. Eu estudava normalmente da manhã, começava às 8 horas até lá para as 3, 4. Estudava depois um pouco e ia trabalhar das 7 até às 11 da noite. E isto virado. Até que o Senhor depois nos deparou com a possibilidade do convite de uma igreja para começarmos outra igreja em língua espanhola. E lá começámos isso em Dallas. E ganhámos dinheiro. E trouxemos esse dinheiro que nos ajudou depois a começar a nossa vida. E, meus irmãos, tudo isso por quê? Por 2 razões que eu quero deixar aqui claro. Primeira,
mesmo apenas daquela bolsa de $500, que não chegava para pagarmos as contas, nós separávamos $50, o dízimo, para o Senhor. Poderíamos pensar, fazia-nos falta para pagar as contas do mês. Fazia, mas não fez, porque o Senhor providenciou trabalho para juntar àquele. Segundo, mesmo aquele tipo de trabalho que eu nunca pensava fazer, eu dei graças ao Senhor, porque foi um trabalho honesto. E foi aquilo que Deus providenciou para que nós pudéssemos ter o equilíbrio na casa. Então, meus irmãos, conforme o apóstolo Paulo diz, em tudo dá graças. Estamos nós agradecidos por aquilo que o Senhor nos deu? Estamos nós gratos pelas bênçãos materiais que o Senhor nos deu este ano? Estamos gratos? Somos fiéis naquilo que o Senhor nos tem dado?